Você sabia que existe um tipo de depressão silenciosa que poucas pessoas conhecem? Ela se desenvolve ao longo do tempo e de forma mais leve, mas ela causa tanto mal quanto qualquer outro tipo de depressão. Prazer, meu nome é Gabriel, eu sou psicólogo e nesse vídeo a gente vai falar sobre a distimia. Mas o que é a distimia? Imagine uma pessoa que está sempre chateada, brava ou que está sempre desconfiada com alguma coisa. Isso não se desenvolve de uma hora para outra. Um dia ela está bem, outro dia ela já não está tão bem, e vai se desenvolvendo esse processo em que a pessoa fica um pouco pior a cada dia. É como se fosse um copo que vai recebendo um pingo de água todo dia, né? E ele vai enchendo. Então, de repente, ele já está cheio, já está transbordando. Isso é a distimia. É um transtorno depressivo que, claro, não é tão agudo, é um transtorno depressivo mais leve, digamos assim, na sua manifestação dos seus sintomas, que é diferente das depressões maiores, como a gente chama. E é um tipo de depressão, como eu falei, com sintomas um pouco menos aparentes e que geralmente começa a se desenvolver na adolescência até ali antes dos 25 anos de idade. O problema desse tipo de depressão é que a pessoa ela não reconhece que é um problema, ou ela nem sabe que é um problema. Às vezes ela pode ir no médico e o médico também pode não reconhecer que isso é um tipo de depressão. E por serem manifestações pouco aparentes, né, e que dura durante muito tempo, é como se fosse o jeito da pessoa ser. Então, o mal que isso causa é muito sorrateiro, assim, a pessoa vai meio que sofrendo as consequências de maneira que ela nem percebe que elas estão acontecendo. Então é um transtorno que causa muito mal, só que de uma forma diferente. Mas como é que as pessoas com o transtorno distímico elas são? Como é que elas agem, né? Geralmente são pessoas muito sarcásticas. Então elas podem falar com zombaria ou com ironia, não só sobre os outros, mas também sobre a si mesmos. Elas também têm uma visão de mundo um pouco nihilista, né? O que seria uma visão nihilista de mundo? São pensamentos como nada tem sentido, nada realmente importa, a vida é um vazio sem resposta. São pessoas que são consideradas pelos outros meio que rabugentas, né? Porque elas estão sempre reclamando de alguma coisa. Então, nada tá bom, sempre elas estão bravas com alguma coisa, ou chateadas com seus amigos. Isso acontece mesmo que elas não tenham nenhum motivo, né? Mesmo que nada realmente tenha acontecido para motivar essa chateação ou essa insatisfação com as coisas. Também são pessoas muito exigentes, então é muito difícil agradar essas pessoas ou fazer com que elas fiquem felizes. Pessoas que sofrem com a distimia têm uma vida social relativamente normal, então elas conseguem estudar, trabalhar, conseguem cumprir as suas obrigações do dia, né? Mas ao mesmo tempo que elas são muito funcionais lá fora, por exemplo, dentro de casa, elas já não são tanto. Então, ao mesmo tempo que elas conseguem suprir as necessidades do trabalho, do estudo, elas deixam a desejar nos seus relacionamentos mais próximos, como é o caso da família e de amigos mais próximos também. E isso, querendo ou não, acaba gerando problemas nos relacionamentos, porque toda a energia é gasta lá fora, com outras coisas, e a família fica de lado, ou então os relacionamentos que estão mais ali no espaço imediato ali, né? De casa, ou pessoas mais próximas. E aí, isso acaba, por exemplo, no casamento, se essa pessoa for casada, porque até isso tem, né? Tem uma questão de que pessoas com distimia geralmente são solteiras. Mas se elas estão em um relacionamento, isso acaba gerando brigas dentro de casa, porque as pessoas que estão ao redor dessa pessoa que sofre com distimia, elas podem não ter paciência, e também a própria pessoa que sofre com distimia, ela pode não ter paciência com as pessoas que estão ali ao seu redor. Então isso acaba prejudicando o relacionamento com as pessoas que você ama, né? Se você sofre com esse tipo de transtorno. A distimia é um subtipo de humor que se desenvolveu ao longo do tempo, né?
na história da humanidade como um mecanismo de sobrevivência. Então, existiam certos tipos de ambientes ou situações em que o indivíduo ele precisava ficar calmo ou quieto, né? Ele não devia tomar nenhuma ação. Então, esse humor deprimido ajudava ele a não agir em situações que poderiam levar à morte dele. Então, era basicamente um mecanismo de sobrevivência. Só que essa questão da distimia é onde esse subtipo de humor deprimido ele é disfuncional. Então, onde a pessoa deveria agir, ela não age. As situações do dia a dia que deveriam ser enfrentadas acabam não sendo enfrentadas, como as atividades diárias. Mas por que será que essas pessoas não procuram ajuda? Eu até já dei essa resposta no início, mas basicamente porque elas conseguem suportar isso por muito tempo. Então, como eu dei aquela metáfora do copo, né? O copo vai enchendo e você vai suportando uma gota por vez, uma gota, até que você não consegue mais suportar. Então, até na hora de procurar ajuda, essas pessoas buscam não porque elas reconhecem que existe um problema, né, de humor ali, de depressão, mas porque a distimia, ela acaba levando a outras coisas, como mal-estar, falta de vontade de fazer as coisas e muito cansaço. Ou seja, são as consequências da distimia que levam a pessoa a procurar ajuda e não necessariamente saber que existe um problema anterior a isso, né? Por conta da distimia, a pessoa ela pode até aumentar o seu risco de ser hospitalizado ou de sofrer com doenças do coração ou doenças respiratórias também. Então isso mostra para nós que muitas vezes nós deixamos o nosso lado psicológico, né, achando que pode ficar para depois, pode ficar para outro dia. Só que muitas vezes, como nós vimos nesses exemplos, a pessoa acaba indo no médico pelo sintoma. Então, ela está sentindo um cansaço, uma dor no corpo, e lá ela pode até acabar descobrindo que não tem a ver necessariamente com o corpo, mas com questões psicológicas. Então, elas vão procurar pelo sintoma, mas não pela causa, né? Ou pelas raízes. E isso mostra como o tratamento psicológico é importante nesse sentido, né? Não só quando a coisa já estourou, mas quando você já está sentindo, eu não estou bem hoje, talvez eu devesse conversar sobre isso. Inclusive, se você quer iniciar um processo de psicoterapia, eu vou deixar aqui embaixo os meus contatos, você pode falar diretamente comigo, que a gente pode marcar um horário, né? Você pode saber como é que funciona o processo, posso te explicar direitinho como é que funciona. E as causas da distimia podem ser, por exemplo, eventos estressores na infância, né? Como a maioria assim, dos transtornos a gente vê que tem uma questão do passado, não necessariamente da infância, mas algum evento estressante ou que você não estava preparado para passar por isso, né? E se você gostou desse conteúdo, curte e envia para alguém que possa se interessar e até o próximo vídeo.